Seja muito bem-vindo ao Inovativos, espaço aqui na Band News FM para discutir o empreendedorismo digital, para discutir os novos negócios, as transformações na economia da nossa sociedade, sempre aos domingos no rádio e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Você confere esse e todos os outros papos. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alexandre? Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no Inovativos, esse espaço para debater os principais assuntos sobre inovação, digitalização de negócio, porque você sabe, você que está nos acompanhando aqui desde o começo, em tantos episódios, que a gente está falando de uma verdadeira revolução digital. E assim como foi as anteriores, não se trata apenas do uso da tecnologia, mas justamente de mudança de uma cultura, mudança de um processo, de uma gestão dentro das empresas e até nos hábitos de consumo. Então, esse programa é para todas as pessoas, todas as empresas, não importa se você tem uma padaria ou se você está fabricando um foguete. Esse é seu espaço para você entender essa nova dinâmica. E hoje, né, Alexandre, a gente vai falar com uma das empresas que eu sou fã e tô ainda mais fã, porque antes aqui da nossa gravação a gente estava batendo um papo com ele e olha, acompanha até o final esse programa que realmente você vai aprender bastante, né, Alexandre? Sim, a nossa conversa nessa edição do Inovativos é com Roberto Santos, CEO da Porto que já foi Porto Seguro, hoje vai além disso, né? Hoje adotou o nome apenas Porto. Eu queria te dar as boas-vindas aqui ao Inovativos, Roberto, e começar te perguntando um pouco sobre a trajetória da Porto, né, dessa transformação, e da sua trajetória pessoal também, sua carreira, quais foram os passos que você deu. Seja muito bem-vinda. Olá a todos, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa querida Porto. Meu nome é Roberto Santos, eu estou no mercado, comecei minha carreira no mercado de seguros, onde eu trabalho há 42 anos, e na Porto estou há um pouquinho menos, 22 anos. Eu era de uma outra empresa que foi adquirida pela Porto, né, em 2003, 2004, e hoje ela se chama Azul Seguros, essa empresa. Mas tive minha carreira construída em várias áreas da Porto, até que em 2017, num processo já de transição, de sucessão, eu assumi a função de vice-presidente executivo e em 2018 assumi como CEO da holding da Porto. Basicamente essa é a minha história. Sobre a Porto ela tem praticamente 77 anos de história. Ela está na terceira geração da família controladora, e a Porto ela passa por todo esse período, ela sempre teve em seu DNA a questão da inovação, sempre teve presente na história da companhia, né? E a gente conseguiu capturar tudo isso e construir. Hoje a Porto deixou de ser uma seguradora para se transformar, na verdade, num ecossistema de soluções para a proteção das pessoas, sempre utilizando muita tecnologia, mas principalmente se transformando através de uma mudança de mindset, de um mindset analógico para um mindset digital. Como você falava, né, Vitor? Na verdade, a mudança ela tem muito mais a ver com mudança de modelo mental do que de tecnologia propriamente dita. E é incrível, Roberto, como isso se reflete justamente nos resultados e novos serviços e produtos da Porto, né? Eu sou cliente de vocês, comecei, obviamente, com o seguro de automóvel, depois nas renovações que eu fiz desse seguro, vieram ingredientes que fizeram com que eu não abandonasse a Porto de jeito nenhum. Por exemplo, os serviços que hoje eu tenho na residência, na minha casa, o que não é tão trivial, né? O que tem a ver talvez um seguro de automóvel com um serviço assistencial em casa, como que essas coisas vão se conectando e outros produtos que vocês lançaram. E isso faz tem um paralelismo com o que está acontecendo com aquelas que são de fato as nativas digitais, que talvez nasçam já com esse DNA de tentar fazer essas conexões e essas inovações, né? Então você tem hoje banco que vende geladeira no mundo digital, você tem quem vende geladeira e que virou banco.
você tem aplicativo de mobilidade que vira serviço de mensageria, enfim, você vai criando algumas conexões ali e a gente observa isso no mundo digital, a gente tem até um nome para isso, Super App. De fato, a Porto Seguro talvez seja um caso de uma empresa que nasce numa outra geração e que tem um DNA que é o DNA mais atual possível e para futuro, que é justamente esse de você conseguir enxergar o cliente, o consumidor final, e entender exatamente qual que é essa demanda, né? Então, assim, resumo da ópera, assim, as empresas antes gastavam tanto tempo planejando alguma coisa para elas mesmas, né? Então você está produzindo um shampoo, você gastava pesquisa e desenvolvimento 5 anos para desenvolver o shampoo, aí você vinha para a área de marketing fazer uma baita de um planejamento comercial para lançar o shampoo. Quando ia lançar o shampoo, mas não era o shampoo que a galera queria, era outra coisa. Conta pra gente aqui qual que é essa essência da Porto que faz com que vocês consigam agregar tantos serviços diferentes assim e atender de fato com o consumidor, porque eu mesmo estou muito feliz aí com a Porto. Eu acho que tudo começa com a prática da escuta genuína, né? Ouvir todos os stakeholders o tempo todo, né? A gente pratica isso de uma forma muito intensa. A história da Porto, ela vem no seguro de automóvel e ela precisava reinventar o seguro automóvel. Nos anos 80, o seguro de automóvel não era alguma coisa, um produto assim tão disputado pelas seguradoras como é hoje. A Porto, ela conseguiu reinventar o seguro de automóveis. E como é que ela fez isso? Ela precisava criar pontos de contato, aumentar a quantidade de pontos de contato com o consumidor. Porque você comprava um seguro de automóveis, recebia um papel, um contrato, que a gente chama de apólice, e guardava na gaveta e pagava. A probabilidade de você pegar aquele papel da gaveta para usar era algo inferior a 10%. A probabilidade de você bater com o carro ou ter o carro roubado era 5%, 6% a probabilidade. Então, 95% dos consumidores não teriam uma experiência, não tinham uma experiência com a seguradora, né? E a probabilidade de renovação do contrato cai muito quando você não tem experiência. Você olhar só para o preço que você está pagando. Então, a Porto resolveu criar situações onde pudesse aumentar esses pontos de contato. E, naturalmente, a gente caminhou para serviços. Então, a Porto criou uma estrutura para prover, num primeiro momento, serviços de assistências ao automóvel. Até naquela época, o consumidor fazia o seguro de automóveis, mas precisasse de um reboque, de um guincho, ele tinha que ter um título do Automóvel Clube do Brasil ou do Touring Clube, ou pagar um reboque no meio da rua para pegar teu carro e tirar da rua. A Porto incorporou a utilização do guincho no seguro de automóveis. Não é uma cobertura que chamamos de securitária de seguro, mas uma cobertura de serviço. Daí, depois, também, para aumentar ainda mais a quantidade de pontos de contato, ela criou assistência à residência. Então, se você tiver um problema na tua geladeira, a gente vai lá consertar a tua geladeira. Todo mundo tem geladeira, todo mundo tem fogão. Então, você vai ter um problema na geladeira, você vai ter a experiência Porto Seguro através desse atendimento, né? Desconto, estacionamento, né? Também uma forma de você ter a experiência, ter valor agregado ao contrato do seguro de automóvel. Então, a história vem daí. Uma curiosidade também, quando eu comento que a inovação sempre esteve presente no DNA da Porto, né? Nos anos 80, final dos anos 80, a Porto, na intenção de reduzir a quantidade de batidas de carro, a gente resolveu e descobriu que uma parte das colisões aconteciam na parte da traseira do veículo. E nós percebemos que isso acontecia porque o motorista de trás, ele olhava para o carro da frente. Só que as lanternas dos veículos, até aquela ocasião, eram no para-choque traseiro e no para-choque dianteiro. Então, fora da linha de visão do motorista que vinha atrás. Quando ele pisava no freio na frente, o motorista aqui atrás não via, porque estava fora da linha de visão, batia. Então, nós resolvemos que ele deveria colocar uma luzinha no para-brisa traseiro. Fizemos uma experiência, né, meio mambembe no primeiro momento, depois nós industrializamos, que nós chamamos na época de brake light. Que você, quando fosse fazer a vistoria do seguro de automóvel para contratar, no momento da vistoria, o nosso funcionário colocava a luz por dentro do para-brisa, que você autorizava, a gente puxava um fiozinho, passava debaixo do assoalho do veículo, ia até o freio, ligava na bateria, de forma que pisou no freio, acendia a luz na linha de visão, já que estava no para-brisa. Isso depois foi até incorporado pela indústria automobilística, que foi o brake light. Então, estamos falando de algo
Não se falava na época de inovação, de disrupção, mas isso sempre esteve presente da companhia, né? E, de novo, às vezes você atira numa coisa, acerta em outra. No caso aqui, ele dividia a quantidade de batidas. O que aconteceu? A Porto experimentou uma onda de crescimento de vendas muito grande, porque virou objeto de desejo. As pessoas queriam contratar o seguro da Porto para ganhar o brake light. Né? E não foi essa a intenção nossa, a intenção foi outra. Era diminuir a quantidade de batidas, né? Porque era uma coisa saudável. Né? E, Roberto, você falava agora há pouco com a gente sobre vocês ouvirem a opinião do cliente, do consumidor, para daí desenvolver os produtos, os serviços, aquilo que vocês vão oferecer. Eu queria saber um pouco desses canais. Como vocês fazem para sentir essa sensação, ouvir esse sentimento do público para desenvolver esses produtos? Não tem um canal só, né? Eu costumo dizer que a gente tem diversas clareiras na empresa. Né? Por exemplo, a cada 15 dias, a gente tem um encontro com corretores de seguros de todo o Brasil. Né? Cada quinzena, a gente traz corretores do norte do país, do sul, de São Paulo, em que eles, corretores, vêm conhecer a nossa casa matriz, fazem um tour pela empresa, conversando nas áreas. Isso tudo culmina num almoço. E neste almoço, em cada mesa, tem lá 5, 6 corretores, tem um diretor da empresa, tem um gerente, né? E o anfitrião, que é o gerente da sucursal que está trazendo aqueles corretores. E neste almoço, ali a ideia é simplesmente ouvir os corretores. O que não está funcionando e o que existe de oportunidade na companhia. Nessa mesa, esse gerente tem que anotar tudo isso, depois a gente consolida tudo e a gente tem um outro lugar para discutir tudo isso. A gente faz isso com os prestadores de serviço através de cafés da manhã. A gente faz o mesmo processo também com os funcionários. Né? Então, essas clarezas são muito importantes. Ouvir, sempre ouvir e perceber o que está acontecendo. Eu mesmo, por exemplo, eu costumo fazer isso, eu tenho um uniforme de prestador de serviço. Eventualmente, eu passo o dia inteiro na rua, junto com o prestador, em cima do guincho. As pessoas, a gente visita os segurados para tirar carro na rua, entra na residência, enfim. Não digo quem eu sou, né? Eu sou ali um cara que está aprendendo o serviço ali, né? Sou apresentado como um cara que está aprendendo. E ali é impressionante quanto rica é essa experiência, né? Todas as vezes que eu faço isso, o que eu trago para o escritório de insights, de oportunidades, de melhoria e tal, é incrível, né? Então, eu acho que essa é a forma. A Porto cresceu escutando, né? Ouvindo e incorporando benefícios nos seus negócios, nos seus processos, a partir das necessidades dos clientes. E é incrível, Roberto, te escutando, parece que é um processo natural isso que a Porto faz, de realmente conseguir inovar a todo momento e transformar em negócio e atender o cliente, né? Você usou alguns termos aqui que é amplamente utilizado no ecossistema digital, né? Experiência. Todo mundo agora está falando de experiência. Você escuta do cliente final, ou seja, não pode ter uma solução para o próprio ego do business, precisa escutar o cliente também, é um ponto a ser colocado. Essa agilidade também de entender os novos contextos ali, também aplicar uma solução. Não sei se é descabida a minha pergunta, mas eu vou fazer, porque muitas empresas tradicionais, consolidadas, e não é nenhum demérito o termo tradicional, que vem de uma outra época, que está realmente consolidada, elas têm a dificuldade de promover essa mudança cultural, de mentalidade do digital. Como é que você vê esses desafios, até dentro da Porto, de realmente a empresa toda estar alinhada com esse DNA genuíno aí da Porto, que a gente pode chamar atualmente de digital, mas basicamente é a essência aí da Porto Seguro? A Porto tem como sua essência, né, a frase que é ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas. Então, a gente traduz tudo isso na parte de business e na construção de um ecossistema de soluções de proteção para as pessoas. E, naturalmente, o mundo vem mudando muito rápido, você abordou essa questão, né? Então, a mudança necessária, a mudança digital, é uma mudança muito mais de mindset, de modelo mental, do que de tecnologia, do que de incorporação de tecnologia nos processos. É uma mudança em que você tem que pensar na construção das soluções, nos processos, nas jornadas, tudo que envolve o seu cliente, você tem que construir a jornada pensando na necessidade dele.
E isso significa dizer que você, de forma genuína e verdadeira, precisa colocar o cliente no momento da decisão da construção da jornada. Você tem que entender o que ele precisa. E essa mudança é muito importante. Mudar de um modelo analógico para um modelo digital, né? Para uma companhia incumbente, né, uma companhia como a Porto, que nasceu uma companhia analógica há mais de 76 anos, é um grande desafio, é o maior desafio. Tanto é que eu me considero, falava com você que eu me considero um dinossauro convertido, né? Trouxe para mim, como CEO da holding da Porto, a responsabilidade por ser o sponsor dessa transformação, dessa mudança, né? Então, isso é respeitar pessoas, né? Não é uma mudança de tecnologia. Muita gente achava, né, quando começou a se falar em digital, transformar digital, é mudar os sistemas para não precisar de gente e diminuir o quadro. Nada disso, não é nada disso. A gente fala de construir jornadas verdadeiramente pensando no cliente, né? E essa mudança, para qualquer indústria no país e no mundo, é uma questão de sobrevivência, de perpetuar uma empresa. Porque o mundo mudou e muda cada vez mais rápido. Então, a Porto ela tem feito essa adaptação para isso, né? Então, diversas ferramentas na companhia estão sendo construídas nesse sentido. Você comentou o Super App, né? Nós temos o nosso Super App hoje, porque nós tínhamos no passado, nós temos mais de 20 produtos para pessoa física. Nós tínhamos, acho que, 18 aplicativos. Uhum. Ninguém consegue ter 18 aplicativos. Não. Nem eu tinha, ninguém tem na companhia essa droga. Então, o que a gente fez? Vamos colocar tudo isso num único aplicativo, né? Então, hoje a gente tem um super app, um super aplicativo, onde a gente foi colocando primeiro, de novo, a decisão pensando no cliente, né? Quando a gente foi fazer o super app, eu tive uma reunião e aí o cara do automóvel, nosso principal business da companhia, ainda é o nosso maior negócio. Mas somos mais conhecidos sobre isso, a maior seguradora de automóvel da América Latina. Aí o diretor de automóvel falou, não, o primeiro a entrar tem que ser automóvel. Eu falei, não, por que não? Não é o maior negócio? Eu falei, não. Quem precisa mais do aplicativo? Quem vai usar mais as ferramentas da Porto. Quem usa mais as ferramentas? Então, rapidamente, você tem que identificar quais são os negócios, os produtos que têm mais touch points com o cliente. Naturalmente, é o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito tem fatura para pagar todo mês. Eu fiz um pagamento, quero saber se entrou, se não entrou, então tem que olhar, consultar. E nós tínhamos o aplicativo do cartão. Então, o Super App partiu primeiro do cartão de crédito e não do automóvel. Já é uma decisão de alguns anos atrás, mas justamente pensando na necessidade do cliente e não na necessidade da companhia. É até um pensamento, assim, esse dilema do aplicativo, porque a gente vive num país que ainda tem uma digitalização, assim, a ser cumprida em muitos lugares do país. A gente sabe que a maioria dos usuários de telefone e celular é Android, a maioria em aparelhos muito simples. Se você for ver, uma média ali de 10 aplicativos no máximo no celular. Para você garantir que o aplicativo da sua empresa seja um desses, você precisa ter um trabalho muito bem feito. Para ficar leve, inclusive, né? E muito essencial na vida do consumidor para que ele esteja ali presente. A gente falava da transformação ali, você disse que não é a questão de diminuir o número de colaboradores, mas sim é uma transformação que a empresa passa, uma digitalização, muitas funções vão aparecendo e muita gente lidando com dados. Cada vez dados são o novo combustível das empresas. E eu fico imaginando como que é para uma empresa como a Porto Seguro, que sempre teve os produtos separados. Como unificar todos esses dados e que tipo de conclusão, que tipo de decisão, estratégia pode ser traçada a partir da unificação desses dados, do tratamento desses dados? Bom, a primeira questão é você entender que você precisa ter uma base única de cliente, para que você possa ter uma visão integrada do cliente. Uhum. Senão, você não consegue andar. Tá? Então, o primeiro desafio nosso foi construir uma base integrada do cliente, a partir de uma premissa de que o cliente não é do negócio. O cliente ele está acima das áreas de negócio, ele é da holding, ele tem que ter uma visão integrada. Então, construímos uma base de clientes única. A partir daí, tudo isso tem sido feito através de uma diretoria específica, nós temos uma diretoria de dados na companhia, né? Nós temos hoje uma quantidade de cientistas de dados na empresa significativa, que são envolvidos em toda essa parte de criação de bases de dados e tal, de utilização de tudo isso. Porque você precisa entender como funciona o cliente, qual é a necessidade do cliente. A pior coisa do mundo é você ficar recebendo mailing te oferecendo coisa que você não precisa.
Né? Eu mesmo, muitas vezes, meu banco fica me oferecendo, às vezes, empréstimo, sem ele olhar que eu tenho investimento lá. Se eu tenho investimento lá, por que eu vou pegar um empréstimo? Né? Ele nem olhou para quem sou, ele não está falando comigo sem saber quem eu sou. Né? Então, você precisa conhecer o cliente para ofertar produto que o cliente precisa, na hora que ele precisa. Então, isso é utilizar de forma adequada e inteligente dados. E a gente tem feito tudo isso. Né? Então, isso é uma jornada longa para conseguir fazer tudo isso. Né? Não só para oferta de negócios, mas também na hora de atender o cliente. Né? A gente tem uma jornada. Eu diria que a gente ainda está distante no estado da arte. Né? Mas a gente diria que está bem avançado. Eu, por exemplo, todo mundo às vezes precisa usar uma URA, né? Para poder falar com alguém de um serviço que você precisa. E é muito ruim quando você... primeira entrada, o cara te pede o CPF. Você bota o CPF. Aí daqui a pouco você quer falar com a pessoa. Aí a pessoa atende. Você pode informar seu CPF, por favor? Eu já botei aqui. Então, é um conceito de omnichannel que você precisa ter. Você entrou por este canal, os canais têm que estar todos integrados. E você faz isso através de utilização de dados também. Então, isso é uma coisa extremamente importante para as jornadas hoje dos clientes dentro das empresas. Né? E a gente está justamente nessa linha de prosseguimento. Queria que você contasse para a gente um pouco das verticais hoje da Porto e dessa transformação de Porto Seguro para Porto. A Porto Seguro, a antiga Porto Seguro, né? Ela começou como uma seguradora de automóvel e foi desenvolvendo outros negócios, não necessariamente de seguros, a partir das necessidades que a gente tinha em relação ao business automóvel. Né? Então, isso foi seguindo dessa forma até que, no ano passado, a gente percebeu... a gente já tinha percebido há algum tempo atrás que a gente sempre era reconhecido como seguradora e seguradora de automóvel. O automóvel, nosso negócio por ser a maior seguradora de automóvel da América Latina, é muito presente na consciência do brasileiro. E de alguma forma isso vinha até atrapalhando um pouco o reconhecimento dos outros negócios. Né? Então, a sombra que o seguro automóvel fazia nos outros negócios. Então, no ano passado, a gente entendeu que a gente precisava dar foco mais disciplina para todos os negócios, não só para o automóvel. E a gente, de certa forma, ficava olhando para fora, a gente gostaria que o mercado, né, que a sociedade reconhecesse que a Porto é mais do que uma seguradora. Até que em determinado dia, numa reunião de diretoria sobre vendas, uma reunião de 2 horas, e a gente começou falando de vendas de automóvel, de seguro de automóvel. Faltavam 15 minutos para terminar a reunião, e a nossa diretora de vendas falou, pessoal, faltam só 15 minutos aqui, vou andar rapidinho mostrando os outros negócios aqui, porque só faltam 15 minutos. O que estava acontecendo naquele momento? Caiu a ficha para mim que nós mesmos não tínhamos a disciplina de reconhecer a importância, não digo importância, mas a dedicação para todos os negócios de forma equalitária. Né? E aí, então, surgiu a necessidade de reestruturar, de reorganizar os negócios na companhia, para ter essa disciplina de dedicação a cada um dos negócios. Então, nós agrupamos os negócios em 4 verticais. Né? A primeira delas é a vertical mais madura, que é a vertical de seguros. A segunda é um negócio muito específico, é um bicho bem complexo, muito nervoso, que é saúde. Né? A terceira são os negócios financeiros, cartão de crédito, consórcio, seguro aluguel, seguro fiança, capitalização, financiamento, bem diferente do seguro de automóvel, mas o tempo todo esses negócios se falam o tempo todo. Mas uma vertical específica e uma vertical, que é a nossa startup, que é a nossa vertical de serviços. Né? Fizemos isso em março do ano passado, fizemos essa organização, cada uma dessas verticais tem um CEO específico, dedicado àquele negócio específico, e eu fiquei então como o CEO da holding, né? De todos os negócios e também de áreas corporativas que não estão dentro das verticais. E isso tem como objetivo dar mais velocidade, mais autonomia para as áreas de negócio. Então, por exemplo, não basta separar só. Né? Nós tínhamos uma diretoria de TI, temos uma diretoria de TI. Dentro da diretoria de TI, ligada ao diretor da área de TI, tinha uma gerência dedicada para o negócio automóvel, por exemplo. Então, se o automóvel precisa mexer no sistema de automóvel, tem que falar com o cara dessa gerência que está ligado ao diretor de TI para fazer a mudança. Então, desenvolvimento de sistemas
E manutenção de sistemas era ligada à TI. O que nós fizemos? Recorta tudo isso e joga para dentro das verticais. Cada vertical recebe a sua área de TI. Né? E assim fizemos com outras áreas também. Então, essas verticais elas ficaram mais robustas, com mais autonomia, né? E aí, consequentemente, mais velocidade para avançar. Né? E aí a gente percebeu também, este ano, que tínhamos que dar mais um passo agora, que era a mudança de marca. Né? Então, a primeira mudança foi tirar o seguro da marca, da palavra seguro da marca. Então, o Porto Seguro acabava fazendo muita sombra. Para Porto é seguro, né? Mas é Porto Seguro no sentido de proteção, de segurança. Sim. Não é porque é só seguro, tanto que não é seguro, é Porto Seguro. E aí, então, colocou Porto. Mexemos na nossa vela, né? É uma mudança muito sutil, mas vocês vão ver que a vela, ela não tem mais... Ela tinha 4 risquinhos, agora ela só tem 3. O que significa isso? Que a vela está mais inflada, ela está com mais velocidade, então o Porto está mais veloz. Né? É sutil isso. Né? E criamos marcas para as verticais. Então, seguros. Ficou Porto Seguros, e não Porto Seguro, Porto Seguros. Saúde, Porto Saúde. A vertical de negócios financeiros, nós colocamos o Porto Seguro Bank, aí tem uma questão de marca que a gente não pôde usar o Porto Bank, mas colocamos Bank no sentido de que é uma empresa praticamente que já nasce de forma digital, né? E Porto Serviços. Né? Então são 4 marcas ligadas à marca mãe, que é a marca Porto. E a gente tirou o seguro para deixar de fazer sombra para os outros negócios, mas principalmente, né, uma coisa assim até carinhosa, em que a gente assume o apelido que a sociedade coloca, que a gente fala da Porto. Né? Muita gente não fala nem Porto Seguro, fala Porto, como outras empresas já fizeram no passado também, que trocaram marcas, assumindo uma marca mais curta. Então foi o que a gente fez e está sendo um sucesso. Né? Com approach de marketing diferente também, né? Estamos com uma campanha que é Quem Tem Porto Tem, né? E a gente tem a oportunidade de falar de todos os negócios da companhia, não somente de seguro de automóveis. Então tem uma mudança importante também na questão de marketing, de visibilidade da Porto. E Roberto, assim, ainda na temática ali de você tentar fazer com que toda empresa inove, e ainda fazendo um paralelo de tantas empresas ainda que ficam no caminho ainda nesse processo de transformação digital, que como a gente disse aqui, é muito mais do que o uso da tecnologia. Vocês têm uma iniciativa, como tantas outras empresas têm também, de criar laboratórios, são os famosos labs, que muitas vezes fazem esse ponto de contato com as startups, com pessoas que estão inovando. Vocês até colocaram um nome que é bastante sugestivo, que é Oxigênio, né? Parece que está oxigenando a empresa inteira. Eu gostaria que você contasse o papel desse laboratório aí de vocês, porque as iniciativas que a gente vê são iniciativas que são muito mais voltadas para fora. Então esses labs, às vezes, eles olham tantas startups fora para fazer inovação aberta, para talvez mentorar startups, sendo que eu acho que é a startup que deveria mentorar a grande empresa. Então tá lá uma empresa consolidada chamando um monte de nativa digital para falar como essas startups precisam se comportar, e muitas vezes o que acontece é que uma hora que uma startup que realmente tracione, dê certo ali, na hora que ela entra na grande empresa, não tem encaixe. Eu queria que você contasse essa história aí do laboratório aí de vocês, o Labs Oxigênio, e qual é o papel dele aí na companhia. Bom, nós construímos o Oxigênio alguns anos atrás, e naquela ocasião muita empresa construía um lab com a intenção de conhecer startups e encontrar um unicórnio e virar um negócio, um business. Nossa intenção nunca foi essa. A iniciativa Oxigênio, e a palavra tem a ver com isso mesmo, oxigenação, era construir uma relação bastante interessante, ganha-ganha, né? A startup ela precisa conhecer um pouco do lado empresarial do business, né? E na Porto nós queremos sempre, o objetivo inicial sempre foi esse, desde sempre, era impregnar os nossos executivos com práticas disruptivas de construir algo, né? Já naquela ocasião que a gente construiu o Oxigênio, não se falava em metodologia agile, não existia squad, nada disso, quando a gente construiu o Oxigênio. Mas a gente tinha convicção que tinha um movimento acontecendo de gente construindo soluções, jornadas, processos muito mais rápidos.
E, desde então, como funciona, né? A gente faz um ciclo de empresas que são escolhidas para serem aceleradas. Cada empresa dessas recebe um executivo como mentor, né? É muito interessante. E esse mentor ele acaba sendo impregnado com essas formas diferentes de fazer as coisas. E do mesmo jeito a gente transporta para ele, transfere para eles também uma visão empresarial que às vezes eles não têm. Então é uma operação ganha-ganha. Diversas empresas já cresceram nesse sentido, algumas inclusive nós acabamos adquirindo algumas empresas, algumas a gente usa, inclusive prestando serviços para a gente. É uma operação muito interessante, né? Eu mesmo, lá no início, antes de ser CEO da companhia, eu lembro que fui mentor, a primeira vez que eu fui mentor de uma startup, eu conheci a solução que os caras trouxeram para mim, o negócio funcionando já na tela e tal. E aí eu falei, não, cara, e era uma solução de saúde na ocasião. Eu falei, não, olha, eu acho que aí você não vai vender muito, não. Eu acho que você tinha que ir pro aqui, focar mais para cá e tal, mexe aqui, mexe ali, que acho que seria legal. E os caras foram embora, animados com aquela solução, né, aquela energia toda. E eu consegui transferir para eles alguma coisa mais madura, e eles sacaram que, pô, você não tinha visto isso, você tem razão. Nós vamos mexer nisso aqui, volta aqui. E daqui a pouco, na semana seguinte, os caras pediram para conversar comigo de novo. Eu falei, pô, tá bom, vou lá. Acho que mudaram de ideia, né? E 2 semanas depois, sentamos para conversar, os caras já vieram com a tela pronta, já tinham mudado tudo e tudo. Aquilo na companhia, para fazer uma mudança daquela, a gente levava 6 meses, 1 ano, né? Gastava uma fortuna para construir aquilo. E quando você, como executivo, se vê diante de 2 moleques, construiu uma mudança em 2 semanas, foi menos de 2 já estavam prontos para a reunião. Cara, a gente tem que mudar a companhia, né? Então, acho que o Oxigênio veio muito nessa linha de mexer com a gente. Isso aconteceu com praticamente todos os executivos da companhia. Eu acho que não tem um executivo da companhia que não tenha sido mentor de uma startup através da Oxigênio. E quando a gente quer ver soluções também, a gente faz a coisa inversa, né? O Oxigênio não é só para acelerar as startups, né? A gente tem várias coisas que a gente impregna os nossos funcionários, maratonas, hackathons, envolve construção de coisa, enfim, é uma loucura, né? E às vezes um negócio tem um desafio, pô, tinha que ter uma solução, a gente chega lá pro nosso responsável do Oxigênio, né? Que é um professor Pardal também, né? Cara, ligadaço no mundo. Eu falei, olha, Maurício, tô precisando de uma solução para isso aqui, cara. Você tem alguma coisa para isso? O cara sai fuçando o mundo inteiro para achar. Ele é um louco, né? Porque o hobby dele é construir drone, você imagina, né? Há anos que ele constrói drone. E ele sai atrás e fala, vê se isso aqui pode dar jeito, né? Vê se tem liga, né? Então é legal isso, sabe? É muito legal tudo isso, porque, de novo, né, a gente meio que juntou a fome com a vontade de comer, porque a Porto sempre teve essa questão do DNA, de ser disruptiva, de ser inovadora, e aí você materializa isso através da Oxigênio, né, que provoca o tempo todo as entranhas da empresa a se adaptar, a crescer, a inovar, a se desenvolver. Roberto, para fechar o Inovativos de hoje, eu queria saber um pouco do horizonte da Porto. Para onde vai a Porto? Já tem 20 serviços, já tem um processo de digitalização aí super completo que você contou para a gente. Quais são os próximos passos? Continuar nessa jornada, né, de sempre colocar soluções para os clientes, mas principalmente eu diria que para onde a companhia quer ser. A Porto já mas precisa evoluir mais ainda e precisa ser reconhecida como um ecossistema de soluções de proteção para as pessoas, como uma empresa de tecnologia mesmo, sabe? Através da tecnologia, não ser olhada como uma seguradora, mas ser reconhecida como uma empresa de tecnologia a serviço de soluções de proteção para as pessoas. Esse que é o objetivo da Porto do futuro. Queria agradecer a presença, a disponibilidade aqui do Roberto Santos, CEO da Porto, conversando com a gente, trazendo um panorama, um histórico, o desenho completo da empresa e da digitalização da Porto, essa empresa gigantesca, começou nos seguros, mas que hoje está presente em diversos setores. Obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer, agradeço e fico à disposição para uma outra oportunidade. É isso, você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal Band News FM, nos acompanhar aqui, deixar o seu comentário também aqui no programa Inovativos, porque como a gente disse, a gente trabalha com dados, então seu comentário, seu feedback é muito importante para nós. Acompanhe aqui também os próximos episódios, os anteriores também pode conferir lá no YouTube. Até o próximo episódio.